Fala galera, sou eu de novo, professor Ronaldo da Costa. Mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Física no Ar. Hoje eu escolhi um tema um tanto quanto recorrente em várias áreas e que a física também não seria diferente. Radiação. Bom, de maneira simples, radiação consiste na emissão de energia por parte de núcleos de elementos pesados, melhor dizendo, em que seus núcleos são instáveis. Basicamente nós temos esses três tipos de emissões: alfa, beta e gama. As emissões alfa são emissões praticamente de ionização muito baixa. As radiações beta têm um nível de ionização mediana, e aí nós temos como, por exemplo, as radiações que vêm do Sol, em seus processos nucleares, mas que podem atingir a parte superficial da pele. As radiações gama são as mais ionizantes, porque podem provocar, induzir nas estruturas celulares do corpo humano, inclusive com o surgimento de doenças, culminando em alguns casos até mesmo com câncer. Bom, elementos como plutônio e urânio enriquecidos apresentam realmente uma radioatividade bastante intensa. Não é à toa que eles são usados em usinas nucleares. No Brasil nós temos Angra 1, Angra 2, Angra 3, que até hoje não está em funcionamento por uma série de questões. Nos Estados Unidos, Europa, de um modo geral, essas regiões onde a energia elétrica, em sua boa parte, vem dos processos nucleares. Bom, por falar em radiação, nós temos um conceito chamado de meia-vida, que basicamente consiste no fato de que é o tempo necessário para que uma amostra de um elemento que emite radioatividade, energia, reduza a sua emissão pela metade. O conceito meia-vida tem algumas aplicações interessantes. Por exemplo, na datação. A datação consiste em registrar a idade de um material, por exemplo, um fóssil, e ele vai dizer exatamente quando foi que aquele ser vivo morreu. E, especificamente, os arqueólogos utilizam o carbono 14, que é a espécie radioativa. Não posso deixar de falar do Sol em si, por ser uma estrela do nosso sistema, uma estrela jovem, emite sim radiação no espaço sideral. E dentre as radiações que são detectadas no planeta Terra, nós temos as ultravioletas, que basicamente temos a UVA e a UVB. Esta última pode causar, induzir alterações sim na pele. O tempo de exposição, isso é um fator preponderante. Recomenda-se que não se exponha à radiação solar no período entre 10 e 16 horas, pois nesse intervalo de tempo a radiação mais comum é a radiação UVB. Pessoas de pele clara são bastante suscetíveis a esse tipo de alteração. Então, é claro que é imprescindível que a pessoa, ao sair, imagine, meio-dia, esteja usando protetor solar. As pessoas de pele escura estão, em tese, mais protegidas. Eu não estou dizendo que elas jamais teriam algum tipo de alteração, porém tem uma cobertura, que é a melanina, que me dá uma proteção muito maior do que uma pessoa albina. A radiação, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa usada somente para, digamos assim, fins, tem e apresente uma ideia de periculosidade. É fato que trabalhar com radiação exige sim muito cuidado. Mais de 80% de acidentes em usinas nucleares registra-se que é falha humana. Exemplo, Chernobyl, na antiga União Soviética, onde os níveis de radiação são tão intensos que até hoje não é possível habitar aquela região. Isso levaria algumas centenas de anos para que pudéssemos ter algum nível, uma vez que contaminou lençóis freáticos, o solo, então ficou comprometido a agricultura de subsistência, o manejo de animais e até mesmo a permanência humana. Mas, como eu dizia, a radiação também tem uma aplicação muito interessante, se nós deixarmos de lado apenas aquela visão pragmática de que radiação é usada para fazer bomba atômica, como que aconteceu nos Estados Unidos contra o Japão em 1945, Hiroshima e Nagasaki. A radiação também é aplicada, por exemplo, para esterilizar algumas, como direi, hortaliças.
Imagine um carregamento de cebola indo do Brasil para o Canadá. Essa cebola, ainda no porto, recebe um nível de radiação baixa, porém suficiente para exterminar algumas bactérias que sejam nocivas, como mostra essa fotografia. Nesse caso, nós temos sim uma aplicação da radioatividade com o intuito de permitir que esse carregamento chegue em outro país e a cebola no meio do caminho não se perca, não se apodreça. A radiação também é usada, se a gente pensar nessa terminologia genérica, em exames de saúde. Por exemplo, os exames de tomografia. Uma pessoa, quando adentra um equipamento daquele, ela vai ficar sujeita sim a uma radiação dentro de um nível suportável pelo corpo humano, conforme a idade e a massa de cada pessoa. É válido lembrar que nesse tipo de exame, o médico recomenda que a pessoa ingira um líquido mais ou menos 1 hora antes do exame, chamado contraste, onde muitas vezes nesse líquido você tem iodo radioativo ou cobalto radioativo, os chamados traçadores radioativos, uma vez na corrente sanguínea. Então, essa radiação que a máquina emite, uma radiação eletromagnética, vai se espalhar pelo corpo e os traçadores radioativos, uma vez absorvidos pela corrente, passam a devolver isso na forma de imagem. Assim sendo, o médico consegue um diagnóstico mais preciso quanto à detecção de tumores ou analisar o corpo da pessoa como um todo. Vejam que esse termo radiação, se no primeiro momento causa um certo susto, mas é importante lembrar que não é bem uma coisa para o mal. Na verdade, não é ela em si que é mal, depende da sua finalidade, ok? Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo alguns links para que vocês possam se aprofundar, se apropriar um pouco mais nesse conceito. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações e dar um like aqui, ok? Eu espero vocês na próxima. Valeu! Eu vou ajuda.